vai nessa. Gente, o Wall Street Journal publicou uma pesquisa, né, mostrando tendências importantes nas últimas décadas. E veja, o estrago, a síntese dessa pesquisa é a seguinte: não subestime jamais o estrago produzido pela ideologia progressista, né? A esquerda consegue destruir tudo aquilo que ela toca. É o toque de mierdas, em vez do toque de Midas, que transformava tudo em ouro. Então, veja que em alguns anos o patriotismo deixou de ser importante de 70% das pessoas para menos de 40%. Religião, de um pouco mais de 60% para menos de 40%. Ter filhos, que presume-se seja algo relevante para a manutenção de uma sociedade, ainda não pensamos como manter sociedades sem filhos, né? De quase 60% para 30%, metade acha que é importante ter filhos, né? Menos de um terço, um em cada três só, que acha que é importante ter filhos, os outros 2 acham que você vive essa vida aí, é só isso que temos, materialismo, e depois que acabou, acabou, e dane-se se acabar tudo, né? Porque não estarão mais aqui para ver. E por aí vai. Dinheiro, por outro lado, começa a ficar mais importante para cada vez mais gente, né? Então, não subestime o poder de estrago da esquerda. Isso é guerra cultural. Isso é revolução cultural que vem desde a década de 70 se acentuando. Existe uma divisão muito grande também dentro de visões partidárias, ideológicas. Os republicanos são muito mais patriotas e religiosos do que os democratas, isso é óbvio, né? Isso é o esperado. A única esperança que temos aqui é que isso também é verdade para aquela divisão de ter filhos. Então, 40% quase dos republicanos conservadores acham que é importante ter filhos e menos de 30%, quase um quarto dos democratas só acham que é importante ter filhos. Então, se eles praticarem aquilo que pregam, né, a tendência é termos mais filhos de conservadores do que filhos de democratas, o que é uma boa notícia, né, para o mundo, porque se os democratas tiverem mais filhos, aí o mundo está lascado. A nossa sorte é que eles preferem ter mais alfaces plantados e pets do que crianças. Né? Criança dá muito trabalho. E aí a gente fala assim, existe um ataque sistemático ao cristianismo, e a turma, você é muito paranoico, deixa de ser bobo, né? A gente vê que o Lula exclui projetos religiosos da Lei Rouanet, que voltou turbinada. Existe uma perseguição religiosa enorme que dobrou nos últimos anos. Em Cuba, por exemplo, um país admirado pelo PT. Em Nicarágua, o governo proíbe procissão católica e prende os padres. E na China, proíbe-se hinos e pune-se cristãos por materiais religiosos. Então, tem método. O mundo comunista, e o PT quer inserir o Brasil nesse contexto, persegue o cristianismo e não é por acaso. É porque o cristianismo é o maior obstáculo à ideologia coletivista totalitária comunista, de esquerda. E aí é curioso ver como é que vai ficar essa história, o Lula sendo convidado para a Marcha para Jesus. O idealizador do evento, que apoiou o Bolsonaro, disse que o presidente está na lista. O Paulo Eduardo Martins comentou: a organização da Marcha para Jesus faz muito bem em convidar Lula. Ele é o presidente atual e representa o amor, como sabemos. O convite é natural, espero que não tenha uma reunião do DCE no Maranhão, na mesma data que inviabilize a ida de Lula à marcha. E o Paulo, claro, teve que explicar depois que contém ironia essa postagem. Mas veja, quanto ao convite em si, eu acho que tem que convidar. É o presidente, e vai que ele tem uma conversão ali, a lá Saulo, né, na rua de Damasco, mas é pouco provável. Né? É mais ou menos análogo a convidar o capiroto para uma marcha cristã. Né?
como disse o André Porciúncula. Então, não vai se misturar uma coisa e outra, né? Como água e óleo. Mas eu acho que o idealizador do evento está no seu papel de convidar o presidente, e acho pouco provável o presidente aceitar, porque ele entende que esse ambiente é um ambiente hostil a ele. Ao contrário, por exemplo, de eventos em Cuba, no Partido Comunista Chinês, no Morro do Alemão, com a turma do Complexo do Alemão, do CPX, no Complexo da Maré. Né? Esses são ambientes onde os petistas sentem-se à vontade. Numa marcha para Jesus, eles sabem que não vão estar à vontade. Não que seja perigoso, violento, a turma, via de regra, tolera, respeita as divergências nesses ambientes cristãos, o que não acontece nos ambientes comunistas ou criminosos, traficantes e por aí vai.